Olá, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, meu muito obrigado por vocês estarem assistindo o canal do Pastor Ineu Messias. E como sempre, neste momento com Deus, quero trazer para a vossa meditação um trecho na Escritura, na palavra do Senhor nosso Deus. Antes, porém, quero agradecer a todos vocês pelo constante acompanhamento ao nosso canal, por estarem se inscrevendo, compartilhando as mensagens e assim aumentando cada vez mais o alcance desse canal para muitas pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus, porque a fé é produzida pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, neste momento, eu quero convidar vocês para acompanhar-me neste trecho das Escrituras, Salmo 34 e o versículo de número 4, 34, verso 4 de Salmos, para nossa meditação nesse momento com Deus, onde eu espero que você, meu amigo, minha amiga, você possa acompanhar esta ministração e guardar no seu coração esta palavra que trago da parte de Deus para a sua vida. Diz assim o versículo, capítulo 30, Salmo 34, verso 4, que diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Aqui nós temos um salmo escrito por aquele grande homem de Deus, Davi, um homem que passou por muitas provações, um homem que enfrentou várias adversidades em sua vida, principalmente aquela perseguição tão contundente, tão dura que ele passou por parte do seu sogro, o rei Saul, que procurou por diversas vezes para matá-lo, embora Davi tenha lhe dado várias vitórias, consolidado o seu reino, mas mesmo assim aquele homem, ele não teve gratidão por Davi e queria matá-lo. Como também dos diversos inimigos, os filisteus, não é? E outros povos, ou do próprio filho dele, que deu um golpe de estado, o Absalão, mas que Deus, na sua grande misericórdia, livrou Davi dessas circunstâncias adversas. E o Davi, ele diz qual foi o caminho que ele encontrou, qual foi o segredo, podemos dizer assim, que ele descobriu para receber essas coisas boas de Deus. Ele primeiro, aconteceu duas coisas importantes aqui nesse versículo. Ele diz primeiro que Deus respondeu a ele, ou seja, respondeu a sua oração. Mas diz também que Deus o livrou, como diz aqui o versículo, livrou-me de todos os meus temores. Mas por que Davi, ele teve essa bênção tão maravilhosa da parte de Deus? Ter respondido, Deus respondeu a ele. Veja, se Deus respondeu a ele, porque algumas perguntas ou muitas perguntas Davi fez a Deus. Podemos assim dizer, Davi tinha uma conversa permanente, frequente com Deus. Davi tinha uma intimidade com Deus. E se você também quer ter, amigo, amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, as suas perguntas respondidas, os seus questionamentos respondidos, as suas dúvidas sanadas, basta você fazer o que o salmista fez aqui. Mas o que o salmista fez, pastor, é o começo do versículo. Ele disse, busquei ao Senhor. Busquei ao Senhor. E aqui você pode clicar no card e você vai também poder assistir uma outra mensagem que nós pregamos acerca de buscar a Deus de todo o coração. O salmista aqui nesse o verso 4 do Salmo 34, ele começa dizendo, busquei ao Senhor. Então eis aqui o segredo, eis aqui a fórmula que eu sempre costumo dizer, a fórmula do céu, a fórmula de Deus, para que eu e você, como seres humanos, possamos obter de Deus as respostas que as nossas vidas precisam e também para nos ver livre dos temores que às vezes afligem, às vezes nos causam ansiedade, às vezes nos leva à depressão, às vezes nos deixam bastante preocupados com as coisas que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, quem não está preocupado
com essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Essa pandemia está tirando o sossego de muitas famílias, está tirando o sossego de muitas nações, está causando temores nas pessoas no mundo todo, e não é para menos, porque essa doença ela é terrível, ela mata, muito embora as pessoas queiram, e algumas pessoas queiram brincar, dizer que é uma gripezinha, que é conversa, mas nós olhamos para o nosso redor e podemos ver que algumas pessoas, conhecidos da nossa família e mesmo da nossa igreja, estão sendo seriamente atingidos por essa doença. E graças a Deus que Deus tem dado vitória a muitas pessoas que chegam no hospital com esses temores, com essa suspeita, mas conseguem sair de lá, porque não chegou a hora ainda de partir para a eternidade. Mas muitas pessoas que se infectaram, infelizmente perderam suas vidas e hoje os seus parentes estão chorando a sua perda. Portanto, como disse, quero me solidarizar com as 168 mil famílias no Brasil que estão chorando hoje a perda dos seus entes queridos. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo, para que esse vírus não infecte mais pessoas. Oremos, porque Deus da glória, Ele é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Mas voltando aqui ao texto, então o caminho que o salmista nos aponta para ter as nossas dúvidas sanadas, para ter as nossas orações respondidas, é buscar a Deus. Buscar a Deus, que buscar a Deus significa adorá-lo, significa invocá-lo, significa ter uma vida de comunhão diária e cotidiana com Deus. E há uma promessa na palavra de Deus, na mensagem que nós pregamos, lá no capítulo 29 e o verso 13 de Jeremias, quando o Senhor nosso Deus diz para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o salmista aqui neste versículo, ele buscou a Deus de todo o seu coração, porque do contrário, se não buscasse de todo o coração, Jeremias vai explicar, Deus está explicando para Jeremias no capítulo 29, para nós todos, que se essa busca ela não for sincera, se essa busca não envolver todo o nosso ser, nós não teremos respostas de Deus. E por que, pastor, o senhor diz assim? Porque a Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador de todos quanto buscam. Ou seja, Deus galardoa, Deus recompensa, Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, e a prova maior disso é a sua revelação nas páginas das Escrituras, como também o ápice da sua revelação, o clímax da sua revelação é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que desceu à terra, bendito é o nome do Senhor Jesus, para morrer pela minha e para a sua vida, e por sua vida, para nos livrar dos grandes temores, ou do maior temor de todos os homens, que é exatamente a morte eterna, a separação eterna de Deus, a perdição eterna. Jesus veio para livrar-nos desse temor tão terrível, que é a morte, para dar as respostas que nós precisamos e precisávamos de saber quem era Deus, como Ele se manifesta, como Ele opera. O Antigo Testamento já deu essa revelação, mas a revelação de Deus é progressiva. E o ápice, o clímax da revelação de Deus foi justamente com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já prevista e profetizada lá no Antigo Testamento, por meio principalmente do profeta Isaías, no capítulo 7 e o versículo 14, onde ele diz que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome se chamasse-ia Emanuel, quer dizer Deus conosco. Portanto, se você, meu amigo, minha amiga, buscar de todo o coração o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus encarnado, agora vivo, ressurreto, poderoso, à destra de Deus, está intercedendo pela minha e pela sua vida. E o que isso tem a ver com a história de Davi? Tem a ver que, se você buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você buscá-lo de todo o coração, porque o Senhor Jesus é o único caminho que pode te levar a Deus. O Senhor Jesus é o meio pelo qual o ser humano pode obter todas as respostas que ele
tanto precisa da parte de Deus. Não há outro caminho. Não será a filosofia, não será as outras religiões, mas única e exclusivamente o nosso Senhor Jesus Cristo tem, ele quer responder às suas perguntas, ele quer sanar as suas dúvidas, ele quer livrar você dos temores que afligem o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então, portanto, eis aqui a receita do céu, o salmista, usado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo da experiência pessoal que ele teve com o Senhor. Veja como ele diz aqui, como é tão vívida essa experiência. Busquei ao Senhor. Ou seja, ele buscou ao Senhor. Cabe aqui uma observação de que ele tomou uma decisão de buscar a Deus. E você também pode, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, também buscar a Deus neste momento que está ouvindo esta mensagem. Silenciosamente no seu coração, dirigir uma oração ao Pai Celeste, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pedindo ao Senhor nosso Deus, ao nosso Pai Celeste, que Ele responda as grandes perguntas que você tem no seu coração, que tanto lhe incomoda, as grandes questões que afligem a sua vida, e você poderá ter a mesma experiência maravilhosa que o salmista teve, de ter a sua oração respondida, de a sua conversa com Deus também respondida, porque como dissemos, e a palavra de Deus nos mostra, que Deus é real, vivo e verdadeiro, mas só pode responder ao pecador, aquele que o busca, como diz aqui o salmista, busquei ao Senhor. E o que aconteceu, salmista? Ele me respondeu. E assim como Deus respondeu ao salmista Davi, também quer responder às suas perguntas, aos seus questionamentos, responder à sua oração. Mas para isso é preciso que você decida, escolha a buscar a Deus. E buscá-lo, como nós vamos reiterar, conforme diz 29, e o verso 13 e o 14 de Jeremias, o profeta Jeremias, no Antigo Testamento, se você o buscar de todo o seu coração, não apenas uma oração ou uma conversa da boca para fora, porque há pessoas que fazem isso, repetem as preces. Nada, não estou criticando ninguém, mas eu estou dizendo aquilo que a Bíblia ensina, que nós devemos orar ao nosso Pai do céu. Jesus mesmo diz que nós não devemos fazer como os gentios que repetem as preces, mas devemos envolver toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, como Jesus diz, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Então, portanto, a nossa oração ela tem que estar envolvendo a nossa mente, o nosso intelecto e o nosso coração. Não podemos usar de palavras repetidas para Deus, mas conversar com Deus como um amigo conversa com o outro. Conversar com Deus como o filho conversa com o pai. E Deus é nosso Pai Celestial. Então, portanto, tenha liberdade de você conversar com Deus, pedir a Deus. Mas a recomendação aqui da palavra de Deus é que você o faça de todo o seu coração. E você terá como resultante disto, glória a Deus, a resposta de Deus para a sua vida. E o salmista aqui ainda diz que, para ir terminando a mensagem, que o Senhor livrou de todos os seus temores. Ele buscou a Deus e Deus livrou de todos os seus temores, dos temores que estavam cercando a vida de Davi. E eu pergunto para você agora, meu amigo, minha amiga, minha querida igreja de Cristo Jesus, que temores estão deixando você tão perturbado, tão perturbada? Que temores? Medite agora, pare um pouco agora. Que temores estão deixando você tão aflito? E eu faço um desafio para você. A palavra de Deus diz, fazei prova de mim. Faça a prova de Deus. Tranque a porta do seu quarto, em silêncio, e converse com Deus e diga, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os meus temores, eu quero te apresentar o que está me inquietando, o que está tirando o meu sono, o que está tornando a minha vida tão difícil, Senhor, o que está me levando à ansiedade, que está me levando à preocupação. Deus meu, em nome de Jesus, me ajude. Senhor, ouvi a minha oração. E o salmista também vai dizer, esse mesmo salmista no Salmo 40, que diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Portanto, neste momento, não sou eu,
mas o Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, convida você para que neste momento você converse com Deus e Deus responderá a sua oração. Você busca Deus com todo o seu coração e o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, glórias ao nome do Senhor, Ele tem poder e, sobretudo, Ele deseja, Ele quer livrar você de todos os seus temores. Assim, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe, Deus lhe guarde, permaneça aqui no canal do Pastor Irineu Messias, para que você possa sempre receber uma palavra de Deus para a sua vida. Assim que Deus abençoe a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.